A Arábia Saudita, considerado um dos lugares mais fechados do Oriente Médio por diversas questões políticas, saiu de um país subdesenvolvido para um dos mais ricos do mundo. Essa mudança aconteceu a partir do século XVIII, quando a família Al Saud chegou no poder. Mas você sabe como isso aconteceu? De onde veio a fortuna deles e como podem ser chamados de a família que domina o dinheiro? Bom, além dessas perguntas que serão respondidas, no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a Casa de Saud e sobre a fortuna deles e mais algumas curiosidades sobre a família real que domina o dinheiro. Sejam bem-vindos ao canal Mentes de Negócios. Vamos começar falando sobre a origem dessa dinastia. Bom, em 1745, Mohammed bin Saud decidiu consolidar todo o poder que tinha, se alinhando a um religioso chamado Mohammed bin Abdel Wahhab, que pregava o retorno do Islã, uma religião abraâmica monoteísta, e pregava de uma forma mais rígida. Desde então, por gerações, a família Saud começou a acreditar nessa mesma versão do Islã durante gerações. Em 1902, Abdelaziz bin Saud, o patriarca da família, expulsou de Riad a dinastia rival, a dinastia Rashid, e começou a consolidar o próprio poder unificando a península. Em 1925, tomou controle das cidades santas Meca e Medina, bastante conhecidas por quem é praticante do Islã. 2 anos depois, ele já governava a região de Najd também, até que em 1932 se proclamou rei e decidiu fundar a Arábia Saudita. Mesmo com a morte de Abdelaziz em 1953, a família continua até os dias de hoje, governando o país. Mas como? Bom, para assentar a autoridade que tinha sobre o local, o patriarca multiplicou os casamentos. Sim, casamentos no plural, com as filhas dos chefes das tribos presentes. No total, ele teve 22 esposas e 45 filhos. Muitos, inclusive, já perderam as contas de quantos membros existem atualmente na família. Uns dizem que são apenas 7.000, já outros alegam que tenham mais de 25.000 pessoas na família, sendo 200 deles príncipes com cargos políticos. Bom, e qual o seu palpite para o número de familiares da Casa Saud? Dá para fazer um bolão aqui no canal. Desde que o país foi criado até hoje, todos os monarcas que governaram a Arábia Saudita foram de fato filhos de Abdelaziz. E são eles Saud, Faisal, Khalid, Fahd, Abdullah e o atual rei Salman. O primeiro foi acusado de má gestão e corrupção, sendo destituído do cargo em 1964. Isso foi feito por um conselho que reagrupou os principais membros da família real. O meio-irmão, Faisal, foi o próximo a ocupar o cargo. Apesar de ter arquitetado uma política de modernização do país, acabou sendo assassinado por um dos sobrinhos em 1975. Sendo assim, Khalid que assumiu o trono e governou até o ano que morreu, em 1982. Então, Fahd subiu ao trono antes que o irmão, 2 anos mais novo, Abdallah, o sucedesse em 2005. E em 2015, até hoje, temos Salman como rei. Muitos de vocês devem estar se perguntando qual critério foi usado para o mecanismo de sucessão, certo? Bom, vou explicá-los de uma forma que consigam entender com mais facilidade. Em outubro de 2006, com Abdallah já no poder, foi anunciada uma reforma dos mecanismos para garantir uma sucessão tranquila nessa monarquia que é bem conservadora. Segundo esse modo, um conselho de lealdade de 35 príncipes designa pela maioria o príncipe herdeiro. O rei deve propor até 3 candidatos, que podem ser rejeitados pelo conselho, que então propõe o próprio. Se este não obtiver o aval do mandante, o conselho decide por maioria e os indicados por eles mesmos ou pelo rei em prazo de 1 mês. Até então, a indicação do príncipe herdeiro era decidida por consenso pela família Al Saud, mas isso mudou naquele ano. E com a morte de Abdallah em 2015, eles precisaram entrar em consenso para escolher um novo príncipe herdeiro para o cargo. Mas 3 anos, porém, Salman, o atual rei, havia sido um dos candidatos escolhidos pelo irmão antecessor, o que facilitou ainda mais a decisão do conselho. Depois de falarmos sobre a família em si, o grande número de membros e a sucessão do trono, é preciso pontuar outros fatores. Por exemplo, de onde vem a fortuna deles e como conseguiram tornar a Arábia Saudita um país até então subdesenvolvido em um dos países mais ricos do mundo. O primeiro ponto a ser dito aqui é sobre o dinheiro deles. Afinal, a origem de tudo pode ser desconhecida para alguns. Sendo assim, então começaria falando disso e unindo os outros tópicos. Bom, a Casa Saud possuía muitas reservas de petróleo. Ao todo, totalizam 25% das reservas conhecidas de todo o mundo, e podendo aumentar a produção
gradativamente. Hoje, o país governado por eles aparece em segundo lugar do ranking mundial com 266,5 bilhões de barris de petróleo, perdendo apenas para a Venezuela, que possui 300,9 bilhões de barris. E não precisamos nem comentar o quanto isso ajuda na economia da Arábia Saudita, né? Principalmente pela Venezuela não ser muito produtiva. Então, mesmo tendo a segunda maior reserva, eles têm muita vantagem. Mas ter petróleo não é sinônimo de riqueza, e muito menos que o país consiga extrair o petróleo para vender. Afinal, o primeiro lugar do ranking mundial vai para a Venezuela, que não se encaixa em nenhum desses casos. Sendo assim, quais outros fatores influenciaram para a Arábia Saudita ser tão rica? Bom, só com o setor petrolífero é responsável por 75% das receitas ornamentais. O PIB tem 40% e ainda 90% com as receitas de exportações. Todos esses fatores influenciam diretamente na fortuna da família Al Saud. Afinal, são eles que comandam o país durante décadas. Só Salman, o atual rei, possui um patrimônio avaliado em 18 bilhões de dólares. Bom, e toda a família? Vamos lá. Segundo uma publicação feita no South China Morning Post, a fortuna da casa Saud está em 1,4 trilhão de dólares. Bom, é isso mesmo, é muito dinheiro. Imagina o quanto cada membro pode receber. Garante a vida de diversas gerações que estão por vir. Vemos que a primeira etapa para a família se tornar influente foi unindo forças em relação ao Islã. Com isso, aos poucos foram conseguindo territórios até expulsar o governo antigo, que tornava os lugares em subdesenvolvimento, e criar uma nova península que futuramente se tornou uma das mais ricas do planeta. Depois, usaram a estratégia de montar uma família grande para que os Al Saud continuassem no poder para sempre. Grandes estratégias tomadas que deram certo no final. Mas me falem nos comentários, o que vocês acham sobre a família Al Saud? Acham que ajudaram na construção de um país rico, no fim das contas? As estratégias adotadas por eles deram certo? Você concorda com isso? Bom, estarei de olho nos comentários. E como agradecimento por um conteúdo de valor e tantas informações, deixa like no vídeo, pois isso ajuda muito o nosso canal que está crescendo cada dia mais e começando. Aproveita para se inscrever e ativar as notificações e receber conteúdos que enriquecem não só sua mente, mas também o seu bolso. Na tela estão passando 2 vídeos para te acrescentar mais conhecimento sobre o mundo dos negócios. Obrigado por chegar até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.